Bem-vindos ao Biocast, o espaço criado pelo grupo 12 Guerreiras para acolher, orientar e principalmente levar informação segura para quem vive a realidade do câncer. Nós acreditamos que história curam e que toda troca de experiência com certeza é a maior riqueza que esse grupo tem. E aqui cada conversa abre caminho para um novo olhar para o câncer. E hoje nós iniciamos o nosso segundo episódio do Biocast com a presença ilustre do Dr. Raul Dutra, oncologista clínico, que trouxe uma clínica que é a Oncoclínica, com um olhar muito diferenciado, inovador e principalmente acolhedor e humanizado, e que apoiou o nosso calendário e caminha conosco nessa missão. Muito obrigada pela presença, por ter aceito esse convite nosso. Eu que agradeço, meninas. Primeiro, o espaço aqui de abertura, né, para a gente poder conversar um pouquinho, de poder refletir também, né, entender tanto as angústias, conversar um pouquinho sobre o que a gente tem para oferecer e levar informação, que eu acho que é o principal motivo da gente estar aqui também, né? Muito obrigado, então, da gente estar participando desse podcast. A alegria é nossa, com certeza. Acho que vai ajudar muita gente. E comigo aqui, além do Dr. Raul, nós estamos com as idealizadoras do Grupo 12 Guerreiras. Meninas, eu quero agradecer a vocês. Primeiro, a confiança por ter aceito esse desafio. Quando eu fui convidada para participar do Grupo 12 Guerreiros, eu fiquei muito honrosa, porque eu fui acolhida por uma delas quando eu descobri meu diagnóstico. E convivendo com vocês, eu entendi que as histórias que a gente dividia, ela não podia ficar só entre nós. Ela precisava ser estendida a tantas outras mulheres, a tantas outras pessoas e principalmente a tantos outros profissionais. Então, eu agradeço demais a confiança, eu estou extremamente lisonjeada, me sinto honrada por estar aqui direcionando esse podcast, que eu tenho certeza que vai trazer muita diferença na vida de nós, pacientes oncológicos. Nós que agradecemos, Valesca, que você é mais um presente que o grupo e que Deus nos presenteia, né, Ana? Não, com certeza. Você chegou com essa luz, assim, que a gente sabe que foi desde o primeiro momento, né, Vivi? Que a gente te viu, a gente já sabia que tinha algo diferente vindo por aí e realmente veio até sem a gente se comunicar, na verdade, né? Tudo foi acontecendo naturalmente. Eu fico feliz porque eu acho que é isso, né? Eu preciso fazer de tudo isso que eu tô passando, toda essa dor, todo esse desafio, algo maior. E isso ajuda outras pessoas, mas vocês podem ter certeza que ajuda muito mais a mim. Porque hoje talvez eu estaria em casa, deitada, meio amuada, né, curtindo a minha carequice, e não, eu tô aqui falando sobre possibilidades, buscando conhecimento, né, com vocês e com os doutores, então podem ter certeza que faz muito mais diferença para mim. E bora lá, né, começar. Doutor Raul, nós queremos conhecer um pouquinho do Raul por trás do jaleco. Quem é o Raul? É de Uberaba, né? Conta um pouquinho para nós. Perfeito. Quem é o Raul? Bom, eu sou natural de Franca, aqui perto, né? Mas eu fiz faculdade aqui em Uberaba. E desde a faculdade eu sempre gostei muito aqui de Uberaba. Me apaixonei tanto pela cidade como por uma uberabense, que a minha esposa é daqui. Parece de Franca, né? E você apaixonou por um uberabense. Aí, ó. Então, a minha esposa é daqui. Eu fui fazer residência fora, né? Fui estudar fora, depois que eu acabei a faculdade de medicina. Mas logo que eu e ela nós acabamos, nós retornamos para cá. Deu certo a gente voltar para cá. Então eu voltei para cá, tinha alguns professores meus, né, desde a graduação, que conhecia a gente e tudo mais. Então deu certo a gente voltar para cá. E eu sempre fui uma pessoa família, assim, né? Então recebo meus pais, a gente vai também. Eu sempre queria ficar próximo, assim, da cidade da minha esposa, mas próximo da minha cidade também dos meus pais, né? Então a gente vai muito para lá. Hoje eu tenho duas filhas, né? Na verdade, uma filha que está com a gente aqui, tem uma Anjinha, né? Que é a Betina, e a Antonella que está aqui com a gente. E a minha esposa chama Isabela. E recentemente nós abrimos aqui em Uberaba uma clínica, né? Que foi profissionalmente falando, era o meu sonho de trazer algo desse nível não só para Uberaba, né, que eu tinha vontade de voltar para cá, como eu disse, mas um sonho, assim, ontem minha esposa me perguntou, assim, como é que você está profissionalmente? Eu falei assim, estou praticamente realizado, profissionalmente, sabe? Profissionalmente estou praticamente realizado, é o que eu queria mesmo, claro que eu preciso lapidar alguma coisa ali, mas
tudo que eu queria oferecer, eu acho que eu consigo oferecer agora, sabe? Então esse era um sonho meu e hoje eu consigo fazer isso. Claro que eu queria oferecer, porque não 100%, eu queria oferecer para mais gente, que quero trazer a pesquisa clínica para Uberaba, que é muito pequeno ainda aqui, mas esse é o Raul, sabe? É um pai, eu sou família, gosto de estudar, gosto de estar perto das pessoas que eu gosto de aproveitar final de semana, gosto de trabalhar e acho que é um pouquinho de tudo. Entende a importância da qualidade de vida, né? Sim, E é com muito certeza. importante a gente ouvir isso de um médico, porque eu falo que normalmente a gente tem, né, aquela ideia de que médico só trabalha. E é muito importante a gente poder, né, entender que a nossa vida, ainda mais nós que passamos por um diagnóstico tão grave, a gente começa a dar mais valor nisso aí, tudo que você falou. Né? No tempo de qualidade. O ser humano, né? E eu acho que o Raul, pouco tempo que a gente conhece, né, Ana, ele tem um olhar humanizado, que é o que a gente precisa muito, né, Valesca, que assim, não só as mulheres, o ser humano em si, diante de um diagnóstico desse, ele precisa desse olhar humanizado. E eu encontro isso no Dr. Raul. E eu posso dizer, como experiência própria, que eu senti a energia da Oncoclínica. Não só porque ela é linda, porque ela é pensada a nos despertar muitas coisas, porque você vê quadros maravilhosos, você vê um conforto nas cadeiras, você vê um acolhimento no atendimento, mas a energia daquele lugar, quando eu entrei muito triste, por estar retratando um câncer que foi maltratado. Então eu entrei ali com a minha energia super baixa. E quando eu entrei naquele lugar e que eu saí de lá uma outra pessoa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ele na rede social, não foi? Foi. E eu mandei mensagem para ele, dizendo da experiência que eu tive dentro da Oncoclínica. É isso que a gente precisa, né? Porque normalmente a gente vai nos lugares e eles são lugares frios. Muito frios. E ali, a energia daquele lugar. E eu tenho certeza que essa energia que você conseguiu reverberar dentro daquele espaço, porque quando a gente faz as coisas com amor, é isso que a gente faz, a gente toca as pessoas, né? Eu tenho certeza que alguma coisa moldou o seu olhar, né? Para você trazer essa energia, esse olhar, eu falo que é um olhar 360, além do diagnóstico, porque é isso que a Oncoclínica traz para nós hoje. O que você pode dizer que virou a sua chavinha, se aconteceu algo, né? Porque tem um olhar diferente. Foi. Em cada ponto ali daquele espaço e no senhor, no convívio com o senhor, tem algo diferente, né? A gente consegue sentir. Valesca, essa pergunta é muito boa, sabe? Bom, primeira coisa, quando a gente trouxe, então, essa clínica para cá, tinha um modelo previamente pré-estabelecido, vamos chamar assim. É uma franquia? É uma franquia. É uma franquia. Tá? Mas quando a gente foi... A nossa é a primeira franquia. Então, aqui o Uberaba foi a primeira franquia. E quando a gente foi assinar a franquia, eu conheço os donos dela, né? Então, um deles era meu chefe lá em BH, tudo. Então, quando a gente foi assinar a franquia, a gente demorou um tempo ali e eu queria... Porque eu sempre quis ter o meu negócio. Então, algumas coisas, por ser a primeira franquia, a gente tinha uma certa liberdade. Então, algumas coisas eu pedi por ser a primeira franquia. Eu não quero ficar engessado 100% primeiro no layout de vocês, tá? Eu quero ficar com a característica da clínica que a gente quer aqui. Então, tem muita obra de arte, a gente tentou trazer verde para dentro, tirar aquela ideia de clínica mesmo, né? Então, eu queria que a pessoa chegasse lá e, assim, a ideia das obras de arte é que a gente está mudando aquilo ali, sabe? Então, eu conversei com alguns artistas locais para eles exporem as obras deles ali, né? De tempos em tempos, a gente está rodando aquilo ali para ficar com algo que sempre está diferente, né? Então, a ideia sempre foi tirar essa cara de clínica mesmo, né? Bom, então estava nesse projeto já, tudo isso já era uma ideia minha, né? E o que mudou? Você perguntou o que foi a chavinha, né? E aí eu tive minha filha, minha segunda filha. A né? sua primeira tem que idade? Minha primeira está com 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio. E aí eu tive minha segunda filha e ela nasceu com uma doença muito rara, tá? Uma doença muito rara, poucos casos no Brasil, poucos casos no mundo, tanto que hoje a minha esposa é a primeira pessoa no Brasil a fazer um tratamento para que ela está gestante, né? Então ela está gestante de novo, nós vamos ser pais novamente,
E ela é a primeira pessoa no Brasil a receber esse tratamento para que o próximo neném não venha com a doença do que a Betina veio. E foi uma luta para conseguir esse medicamento. Eu imagino. Né? Conseguir, assim, uma luta. E aí ela participando de alguns fóruns, né, internacionais, porque no Brasil ela é a primeira. Essa semana ela estava conversando com uma mãe, né, e é o primeiro caso da Hungria também. Então ela contando a experiência lá, como é que foi trabalhoso ela conseguir também o medicamento. Na França é o terceiro caso. Nos Estados Unidos já tem alguns casos, né? Então a gente consultou até com quem inventou o tratamento, que é uma americana, né, a médica lá de Chicago. Então, assim, mas o que mudou, né? Se perdoa a chave. Quando a gente foi a minha filha nasceu com essa doença mais rara, a gente então não sabia o que era e tudo, e recém-nascida tentando fazer de tudo. Tentamos muita coisa, fomos muito bem acolhidos. Não sabia o que era. Não sabia o que era. Fomos muito bem acolhidos aqui, estava no CTI aqui em Uberaba, mas até que e fazendo tudo, até coisas que o pessoal não tinha feito aqui, sabe? Até um dia que o pessoal do CTI chegou e falou assim: Raul, se vocês têm... Não foi com essas palavras, condição, não foi isso. Recurso. Vai, porque a gente não tem mais nada para fazer. E quantas vezes eu escutava, transferindo agora para o paciente com oncológico, eu tendo que pegar o paciente aqui e falar: vai para São Paulo, vai para Uberlândia, que seja, aqui do lado, porque eu não tinha o que oferecer aqui, então eu ficava muito chateado. Então, da minha filha, nós pegamos e fomos para São Paulo e ficamos lá. Ela viveu 29 dias e lá nós fizemos muita coisa. E a gente foi até para o transplante. Quando ela foi receber o transplante, aí ela sangrou a cabecinha, mas sangrou muito, e a gente entrou em cuidado paliativo. Então, olha que eu que muitas vezes lido com o cuidado paliativo, foi uma dificuldade imensa. Com certeza. Eu com a minha filha, colocar ela em cuidado paliativo. Tanto que no dia que ela estava partindo, eu ainda cheguei para o pessoal lá em São Paulo e falava: vamos tentar reverter, né? E já sabendo que ela estava há 3 dias, 4 dias em cuidados paliativos, e a médica que estava acompanhando com a gente, super atenciosa, me abraçou e falou: Raul, ela já está em cuidado paliativo, né? A gente não é agora que a gente vai reverter, mas na hora a gente esquece. Esquece mesmo. A gente vira humano. E eu falei: não. E assim, aí agora você entende, né? Quando uma pessoa chega pra você e fala: mas não dá pra fazer nada. E nesse momento, assim, não nós só nesse momento, mas nessa experiência minha, eu me pus do lado de lá da mesa, né? Parei de ser só médico. Então, tanto que eu falo que hoje eu acabo sofrendo muito mais. Eu sempre fui de não sofrer tanto, eu sempre separei muito, consegui, né? Eu vejo muitas histórias, né? Vocês não imaginam o tanto de história que eu vejo. Também, o consultório é riquíssimo de história pesada, de história de felicidade, mas eu sempre lidei muito bem com isso e sempre separei muito, mas depois disso eu acabo pegando mais, sabe? Mas eu acho que essa foi a chave. Então, me colocar do lado de lá, né? E depois disso, teve até uma história de um paciente do SUS, eu atendo no SUS ainda hoje, que ele estava em cuidado paliativo e eu passei a fazer visita domiciliar na casa dele, né? E as meninas, eu passei meu telefone pessoal para ele e as meninas falaram: meu Deus, você é doido. Eu falei: gente, olha isso, a situação dele, né? E era um menino jovem, então eu fui na casa dele e foi assim, ele me ensinou muito mais do que eu pude ajudar ele. Você não tem noção. Então, acho que a grande chave foi a vinda da Betina, né? Ela mudou muito a minha vida, da minha esposa também. E eu imagino, né? É um desafio enorme, né, gente? Eu falo que quando eu descobri o câncer, a primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão pro céu e agradecer. Obrigada a Deus que é comigo e não é com nenhum dos meus filhos. Porque eu fico imaginando e vendo a tristeza no olhar da minha mãe e me ver às vezes debilitada, porque o tratamento muitas das vezes nos deixa debilitado, e tantas outras coisas que eu passei ano passado. Então eu não consigo imaginar o que vocês passam, mas a gente consegue chegar um pouquinho
né, próximo, muito pouco próximo. Mas com certeza, cada vez que você, né, precisa dar um diagnóstico difícil, você acaba revivendo um pouco, né, aquela situação. Porque é isso, né? Quando a gente fala em empatia, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Não dá. Porque as vestes do outro não cabem em você. Sim, sim. Por mais que a gente tenta se aproximar dessa empatia, a gente não consegue. A gente consegue quando, de fato, a nossa estrada ela é tão, né, Próxima estreita ali, quanto a do outro, né? E a gente ali, né, quando a gente estava como paciente, a gente via nitidamente qual médico tinha mais empatia em conversar com a gente ou não, né? Falava, meu Deus, não quero que esse médico passe mais visita, não. Não quero mais. E uma outra coisa também que chamava atenção pra gente era quando o médico demorava para passar, porque tem um horário ali, né? Mais ou menos de horário de passar a visita. Que a gente fica. Quando demorava, gente do céu, meu Deus, manda um recado que né, vai demorar, só pra gente ficar mais tranquilo ali. Então a gente se põe realmente... É tão difícil a gente, enquanto paciente, eu fiquei internada 17 dias no ano passado, quando eu tratei a primeira vez, e assim, muito debilitada. Eu tive uma obstrução intestinal, tinha acabado de fazer uma quimio, eles segurando para não me operar, porque eu estava muito debilitada, não comia, nem bebia água, não podia nada, porque nada parava no estômago, passei sondinha gástrica. A nossa ansiedade com a espera do médico é tão grande, e é isso que eu te falo, assim, a gente fica lá atormentando as enfermeiras, né, que muitas das vezes fica estressado com a gente, e quantas vezes a gente, enquanto paciente, segura essa ansiedade para não incomodar as enfermeiras. Isso não devia acontecer. Não, eu estou naquele lugar de ansiedade, porque a dor é minha, o sofrimento é meu, o medo é meu. Então, é muito difícil, né? Lidar com tudo isso é muito, muito difícil. E essa humanidade, ela traz toda uma diferença. Eu falo muito isso, né? Deus vai nos colocando e nos preparando para passar por coisas. Eu acho que Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que a gente sofra para a gente aprender. Mas eu acho que as leis que o universo criou, que são as leis biológicas, né? Tantas leis, a lei da física, isso faz parte do nosso convívio, para a gente poder ter sobrevida e não sobrecarregar o próprio mundo. Então, biologicamente, as doenças existem, porque a gente tem tempo aqui na Terra, porque senão a gente ia superlotar a Terra. Mas eu entendo que Deus, ele vem como um pai, porque um pai não quer. Ele quer educar um filho, mas ele não quer que um filho sofra. E eu falo muito isso, né? Eu acredito que ele nos sustenta a passar por aquilo da melhor maneira possível e nos dá força para fazer com que o nosso sofrimento ele vire um propósito. Sim. Como é a Oncoclínica hoje. Sim. Como é cada paciente que passa pela mão da sua esposa, que eu tenho certeza, né, que o olhar de todo mundo muda, né? Com certeza modificou totalmente, né? É que eu falo que é isso que a gente busca, né, em um médico. E a gente, como conviveu com muitos casos aí e ver isso acontecer, a gente fica super feliz. Quando eu e a Vivi, foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Qual que é o nosso sonho? É justamente esse, é ver quando o médico se importa. Porque não faz muito tempo, né, a gente vê que isso não acontece tanto aqui em Uberaba e a gente fica triste. Era bem falho, né, Ana? Existem ótimos médicos, mas a gente sabe também que a vida de vocês é muito corrida, e são muitos casos, né, então... Mas eu acho que nem por isso pode deixar, né? A gente não pode. É uma simples passagem, é um horário que às vezes o médico pode amenizar a nossa vida, né? Se ele é uma segurança que a gente tem. Mas eu falo o médico e a própria equipe. Porque a equipe precisa segurar quando o médico não pode estar. Porque ele tem uma emergência, ele tem uma cirurgia, ele tem um caso mais grave que ele precisa ir. Mas se a equipe está ali para dar esse suporte para o médico, no caso os enfermeiros, torna a jornada do paciente mais leve. Né? Eu passei quantas vezes por tratamento oncológico, passando mal, né? Nunca ninguém me perguntou e me colocou uma fitinha que eu tinha alergia. Lá no Oncoclínica foi o primeiro lugar. Me colocaram uma fitinha, por quê? Um paciente oncológico pode acontecer muita coisa com ele durante, até a trajetória dele ali. E até descobrir se essa pessoa tem alergia. Então são detalhes que são extremamente importantes e precisava fazer parte de uma rotina dentro de um hospital. Eu chego no hospital num pronto-socorro hoje, a primeira coisa que eu falo depois que eu fui na clínica, tá? Eu falo, você tem uma pulseirinha, alguma coisa? Porque eu tenho alergia. Olha o que vocês me despertaram. Isso deveria ser comum. Quando você diz que é comum que os médicos passem por tantos casos, é comum, mas ele precisa entender que ele lida com pessoas. E se ele quer sentar numa mesa do consultório e lidar com pessoas, ele tem que ter humanidade. Ele tem que ter um olhar atento,
Senão ele vai para uma parte administrativa, porque tem Laboratório, muitos. né? Velando, Vai né? laboratório, vai para a parte administrativa financeira do hospital, ele pode ocupar muitos cargos, mas se ele escolhe estar ali e tratar com gente, ele tem por obrigação de ter essa humanidade. Eu E tinha um entender que professor cada meu- indivíduo é Eu único. tinha um Né? professor meu que falava assim, o paciente não precisa de você se você não quer estar ali. Isso, Ele não precisa de você, tem outro médico que... isso. Entendeu? Se você tá ali, é porque você quer estar ali, você quer para ajudar. Não tô falando que você tem que ser um sacerdócio, não é isso. Mas se você está ali, você está disposto, você está se entregando para aquele momento. Né? Não vai ser ali você vai ser ríspido, né? Tratar como um número, como uma doença, né? Quantas vezes a gente, às vezes, discutia caso que a gente tem agora que a gente montou ali no hospital, esse ano, né? Antes a gente não tinha, mas na residência, às vezes um colega ia referir um paciente ali e falava aquela do câncer, de ovário e tal. Pô, não. Né? Quem que é a pessoa? E esse chefe meu era muito... Falou, não, peraí, tá Essa tudo pessoa tem errado. Você já nome. tá errado, totalmente errado. Começa de novo, né? Então, assim... Então Que a gente- legal, né? Saber que Muito tem alguém É. que está lá educando tantos outros médicos. Minha filha acabou de passar no vestibular lá na Unifran, que Tá? passou em Ribeirão também, e eu falo que Deus dê a graça para ela de ter a maior, né, possibilidade de ser humano com as pessoas, né? E é a única coisa que eu peço. E é importante a gente saber, né? E realmente, quem está ali à frente para ensinar os médicos precisa ter Sim. mais ainda esse olhar, né? Agora, Mais ainda só esse olhar. puxando antes de a gente passar para a próxima pauta aí, quando a gente desenhou da Oncoclínica, a gente pensou na jornada inteira do paciente. Claro que a gente é uma clínica, né? Mas a gente pensa na jornada inteira, desde quando faz o diagnóstico, né? Até quando o paciente vai para casa e segue o tratamento. Então, quando o paciente ele faz ou uma cirurgia, ou ele é um paciente que está tratando com a gente, ele tem um número, né? Ele tem um número que chama telecuidado, tá? Que a gente passa para o paciente. E esse telefone ele é 24 horas. Então esse número está ligado a chefe da enfermagem, e plantão sempre tem. E no final de semana tem o plantão também do médico, que automaticamente depois que você chama, já aciona quem que é o Gente, plantonista. que legal. Isso. Então tem um telefone que o telefone é sempre o mesmo, você vai ter sempre o mesmo, mas ele vai disparar Para pessoas para diferentes. outras pessoas diferentes. Durante a semana é sempre a mesma pessoa, né? E o que é legal? Então você tem esse telecuidado que você vai estar durante a semana sempre conversando com a mesma pessoa ali. Então ela vai saber Do seu do seu caso e tudo mais. Ela vai navegar, a gente chama de a enfermeira navegadora. Então ela vai eu vi né? vi isso, eu fiquei curiosa. Isso. Eu ia Então- perguntar mesmo. chama a enfermeira navegadora porque ela vai navegar pela sua história, tá? E só tá funcionando a parte hospitalar, por enquanto, no Hospital Liangotti, mas a nossa ideia é que a gente passe a ter membros em todos os hospitais quando Olha. for crescendo mais a unidade, né? Chama OC Care, OC de Oncoclínicas Care. Então, o que é essa estratégia? É ter essa enfermeira navegadora gerenciando tudo, o médico que vai passar a visita ali, mas, por exemplo, não passou ainda, ou ele vai trazer, ele já avisa, e ela já avisa vocês. Ó, o médico vai, ele está acostumado a passar 11 horas, mas ele vai atrasar. Está numa cirurgia ou está em alguma coisa e vai atrasar. É o respeito que a gente espera, né, gente? E, Tão necessário, né? e uma técnica de enfermagem vai passar a ronda nos pacientes da Oncoclínicas. Então, a do hospital já tem, né? Existe a técnica que está acompanhando você ali, mas a nossa vai passar para ver se está tudo no checklist que a gente combinou com o hospital, sabe? Então, por exemplo, é pós-cirúrgico, o curativo tem que ser trocado, foi trocado, porque às vezes o hospital está sobrecarregado e não fez o que... Então, ela vai dar suporte ali, mas também vai notificar, né? Porque tem uma certa... quantidade de técnico e tem que estar por cada paciente e tudo mais. Então, a ideia é essa, ela dá o suporte quando necessário, mas também avaliar se aquele hospital está dentro do script. E uma coisa que a gente ofereceu para o paciente a gente vai oferecer para esses pacientes alguns kits pré-cirúrgicos, né?
Então lá tem, desde quando lá no Hospital Leão a gente montou os quartos, né? Mas desde equipar um frigobar, a roupa de cama é uma roupa de cama melhor. Tem o... Eu já tenho vontade de usar, mas tô brincando. Quando você... Eu vou passar, eu preciso visitar esse lugar. Só visitar. Tem até chinelinho, tudo. Oh, que fofo, gente. A gente fez assim, legal. como se fosse um hotel, né? legal. Porque você já vai para lá. E no Aliangote, uma coisa legal que a gente fez foi o seguinte: cada quarto, a gente pegou 10 quartos e as 12 guerreiras patrocinaram um quarto. E cada quarto, e ele é independente se é para o paciente da Oncoclínica, se é paciente do SUS, se é paciente do convênio, é para o hospital esse andar. A Oncoclínica patrocinou 2 quartos, mas cada grupo patrocinou um quarto. Cada quarto foi feito por um arquiteto diferente. Então, cada quarto tem o seu layout diferente. Seguiram uma paleta, etc. ali, mas o paciente não parece quarto de hospital. O nosso, por coincidência, é por uma guerreira. Arquiteta guerreira. Isso. Olha que legal. Ficou lindo o quarto, né? É tão engraçado, quando eu me internei, porque a gente, mãe, na época empreendedora, né, eu estava, e a minha irmã também tem padaria, então ela trabalha de dia e de noite sem parar, e tem uma loja de esportes também. Quando ela ficou comigo no hospital, ela falava, a gente brincava que era o spa. E olha que nem era. Imagina se a gente for para isso. Esse vai ser. Então a gente falava, é spa. Então tem gente cozinhando. Então a gente ficava, sabe? Falando, é o spa. Nós estamos aqui, ó, descansando, tomando vitamina. Era remédio, mas eu mentia que era vitamina. Agora imagina se eu for para esse spa. Isso. Gente, o nosso cérebro é treinável. A gente precisa mandar a informação que a gente quer para ele. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu engano ele, que se ele descobrir, eu não sei o que vai ser de mim. Excelente. Coisa boa. Falando, então, nessa parceria, né, do Dr. Raul, da Oncoclínica com as 12 guerreiras, eu falo que o senhor, né, largou tudo que tinha hoje para fazer, que eu tenho certeza que é muitos pacientes e muitas coisas, a família como um todo, a Oncoclínica, para estar aqui conosco. Né, onde o senhor enxerga que as 12 guerreiras, né, pode agregar ainda mais nessa conduta sua de olhar, mas também no dia a dia da Oncoclínica? Olha, quando a gente quer procurar qualquer coisa, vou construir uma casa. Você não chega e pega, escolhe um arquiteto da sua cabeça. Você pega referência. Você vai comprar um carro. Você vai ver quem comprou aquele carro. Você pega referência. E acho que assim, as 12 guerreiras, elas ajudam muita gente. E elas são, muitas das vezes, a primeira a receber aquela paciente que ninguém espera para ter câncer. Né? Primeira coisa, ninguém acha que vai ser com você. Ninguém acha que vai ser com você. E, de repente, está com o diagnóstico ali. E, antes mesmo de falar, às vezes, com a família, fala com alguém que já teve. Sim. Né? Meu Deus, estou com câncer. O que eu faço agora? E aí, as meninas acabam ajudando muito. Né? Então, quando eu já tinha visto, assim, a gente que trabalha com isso, né? Então, às vezes, exposição em shopping, alguma coisa assim. E quando eu conversei com a Vivi e com as meninas, eu falei, nossa, a gente tem que estar junto. Porque isso é o que o paciente vai chegar, é o que a gente consegue ajudar de certa forma. É um acolhimento. É um acolhimento. O senhor falou tudo, eu costumo muito dizer isso. As pessoas falam assim, ó, quando você descobriu um câncer, o que você fez? Aí eu, depois do desespero de gritar e chorar e olhar para Deus e falar, Jesus, eu não sei por que matou aqui, me ajuda. Eu falei para ele, falei para Jesus que eu fiz igual um menino quando pisa no pé de pai e mãe para brincar, para andar. Eu falei, gente, conta, mas eu tô pisando no seu pé, porque eu não tenho força nenhuma para caminhar. Piso no seu pé e você me leva. Mas a segunda coisa que eu fiz foi o quê? Eu falo muito isso, o senhor falou. Quando a gente vai viajar, o que a gente faz? A gente procura saber dos lugares para passear, restaurantes bons, onde ir, onde não ir, os lugares que talvez sejam perigosos, que você não vai passar. Então é isso que a gente tem que fazer quando a gente descobre um diagnóstico, procurar pessoas que já passaram por aquele caminho, e foi o que eu fiz. Eu não era guerreira ainda, mas eu tinha ido no evento de vocês por conta do convite da BPW, né, que eu era vice-presidente, e conheci uma de vocês, e a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem e dizer, olha, eu acabei de descobrir um diagnóstico, assim, assado, com metástase e tudo mais, o que eu faço? E foi maravilhoso o que ela me falou. Mudou a minha chavinha.
sabe? Me fez assumir. Uma coisa que ela falou que mudou muito pra mim é o seguinte, Valesca, a primeira coisa que eu fiz foi entender que eu estava doente. Então eu saí daquela necessidade de ter que estar maquiada, bonita e arrumada e fingir que eu não estava pálida, fingir que eu não estava sentindo dor, porque a gente está num processo de tratamento, a gente está debilitado e doente, mas vai melhorar, mas eu aceitar e assumir. Isso me facilitou muito, tanto da primeira vez quanto da segunda, aceitar minha careca. Porque entender que isso faz parte do processo, né? A gente quer tanto chegar nos resultados, mas a gente não vive o propósito e o processo. A gente quer chegar no propósito, mas a gente não quer viver o processo, né? E isso me ajudou muito, isso que ela falou. Sabe, virou uma chave de dizer o seguinte, eu não tenho a obrigação de me sentir bem. Então essa é a diferença. Né? E nós, enquanto guerreiras, podendo trabalhar diretamente com a Oncoclínica para acolher essas mulheres, porque é o que o senhor falou. Eu, quando descobri, eu não pensei em contar para minha família, porque eu falei, eles vão desesperar. Né? Deixa eu tentar ajustar, entender o que vai acontecer para eu poder chegar com mais informação para eles e tentar acalmar meu coração para poder contar também. E eu acho que um ponto forte também em relação ao grupo é com uma rede de apoio, né, Ana? Porque tem pacientes que não têm. Graças a Deus nós tivemos família, tivemos uma rede de apoio que ajudou muito. Mas tem pacientes que saem ali do consultório do médico com aquele diagnóstico totalmente perdido. Então eles aí pensam, vou na 12 Guerreiras, né? Lá eu vou conseguir, no grupo 12 Guerreiras, eu vou conseguir um acolhimento, eu vou conseguir um apoio, vou conseguir um abraço que vai me ajudar. Então isso também eu acho que faz muito parte do que a gente quer, do que a gente sonha enquanto grupo, né? Exatamente, porque na verdade a gente ter a nossa família é assim, é bênção, né? Eu falo que passar por esse processo com a família junto é uma coisa, mas a gente vê muitas pessoas que vão para uma quimioterapia sozinhas. Na minha época eu vi muito assim, e eu acho muito triste, né? Ou então vai com o filho lá, olhando no relógio toda hora, ou então brigando, entendeu? Então eu falo assim que é super importante. E a gente sempre se dispõe, né, Vivi? E assim, o próprio relato, né, da vivência que as pessoas, as guerreiras tiveram, dá um apoio. Eu passei por isso quando eu tive o diagnóstico, ouvir pessoas que tiveram câncer há 8 anos atrás, aquilo ali me dava força para lutar. Eu pensava, não, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então eu acho que esse também entra num papel importante. A gente precisa sim desmistificar que o câncer não é uma sentença de morte. Sim. Né? Nós somos quantas guerreiras e poucas delas viraram estrelinha. Então a maioria, né, conseguiu chegar e está vivendo com, né, sem ou apesar do câncer. Né? Eu acho que isso é muito importante. E uma outra coisa, além da rede de apoio, que é fundamental, acho que é um braço que é tão importante quanto o tratamento, Sim. Né? Se não mais até. Mas trocar experiência, e na troca de experiência, você vê ali o seu tratamento tá sendo correto, sabe? Porque hoje em dia tem muita novidade, né? A internet também tá aí para ajudar, mas quem já passou, né, sabe que exame que pediu. Mas por que o meu médico não pediu esse tal de exame? Eu não fiz essa pesquisa, por que eu não fiz isso? E aí, na consulta ali com o médico, você pode indagar alguma coisa ali, entendeu? Tem total liberdade. Porque a nossa ignorância, eu passei por isso, né? A nossa ignorância aceita qualquer coisa e você não entende no negócio e a gente acaba confiando. Né? A gente se entrega na mão do médico. Isso. Né? E, gente, a gente precisa usar das ferramentas que nós temos à nossa disposição. Eu, depois de tudo que eu passei, né, negligência médica que aconteceu comigo, eu fiz um dossiê no ChatGPT com todos os meus exames, com todos os meus históricos, e hoje eu vou preparada para consulta. Eu coloco lá todos os sintomas que eu sinto. Hoje eu senti isso, hoje eu senti aquilo. E peço para ele um relatório para chegar. Isso ajuda o médico, porque sintomas, a gente precisa entender que o nosso corpo dá sinais o tempo todo. E a gente está no tumulto, né? A gente não percebe, uma dorzinha, mas que não é nada. Hoje, qualquer coisa eu anoto lá no meu ChatGPT. E quando eu vou lá na consulta, na Oncoclínica, eu peço para ele, por favor, me dê o meu relatório para eu levar para o doutor. Porque isso ajuda ele. Eu cheguei lá e disse, doutor, senti isso. Ai, Valesca, não, então, nós vamos... A gente esquece. E às vezes a gente chega lá também, tanta coisa, dentre aquelas coisas... Aí você chega em casa e fala, esqueci. Você sabe que a gente tem uma agenda ali de tratamento que tem tudo o dia pequenininho. É um quadradinho assim. Se você sentir qualquer coisa, você anota ali, mesmo se achar que é bobagem.
Seria isso. Eu recebi. Mas hoje em dia a internet é mais fácil, né? Você anotar ali, né? Mas então tem essa agenda ali, justamente porque às vezes você chega na consulta, o paciente chega na consulta e o principal é mostrar a tomografia, é mostrar o exame para ver se já tá, se deu certo ou não. E às vezes esquece, né, que o formigamento na mão tá piorando um pouco e aquilo ali é importante para o médico de poder diminuir ou fazer um tratamento que diminua aquele efeito colateral ou ofereça alguma coisa a mais ali. Mas, claro, a gente também quer ver o resultado da tomografia, né? É porque é um todo que tem que olhar. Não dá para avaliar só exame. Sintomas é extremamente importante, né? Então, assim, tem que, mesmo que ache que não seja importante, é interessante não esquecer. Mas eu preciso reforçar que essa condução não é comum da maioria dos oncologistas. E ainda porque mais eles dizem o seguinte, faz parte do tratamento. E você tem que conviver com isso. E a gente tem recurso, tem remédios, tem como ver a questão da dosagem, até às vezes, dependendo do caso, né? Enfim, eu acho que a gente precisa sempre buscar recurso e não aceitar passar por aquilo, por tanta dor, por tanto desconforto, porque é o nosso corpo gritando o tempo todo. Sim. Eu já comecei, vou fazer a segunda quimio agora, quarta-feira, mas eu já comecei com uma dor articular que eu tive da primeira vez, que já tá terrível, assim, na hora que eu acordo, ou se eu fico muito tempo sentado, na hora que eu levanto, eu não consigo levantar e andar. Eu fico meio... E eu acredito que tenha recursos, tenho certeza que tem, até na parte física, motora, para melhorar isso. Então, a gente não pode aceitar passar por dor, né? Então, a gente também tem que falar dos sintomas para o médico, para ele tentar, né, recorrer a isso, né? O doutor, e a gente em contato com tantas mulheres, assim, que passam, né? Chega o diagnóstico, existe aquele silêncio, né? A gente não sabe o que fazer. E a mesma coisa quando esse tratamento ele termina. Recebeu ali a sua alta, e aí? E depois? A gente queria ouvir, é uma curiosidade nossa. O que a gente deve fazer? Recebeu o diagnóstico, o que uma mulher que recebeu um diagnóstico hoje, ela deve fazer? Tá. Então, primeira coisa, quando recebe o diagnóstico calma. Né? Calma. Claro que não é fácil falar isso, mas calma que a gente tem que primeiro sentar, né? Estudar. Nem todo caso é igual, porque muitas das vezes a gente vai pegar experiências, escutar... a história do vizinho, né? Que é pior. E sempre vem alguém com uma história ruim. Que não sei, que alguém morreu. Eu não sei pra que isso, mas gente, vocês estão ouvindo nós, pelo amor de Deus, vocês têm uma história ruim, não conta com o paciente, não. Tem uma história ruim. Nossa mas, assim, Senhora! De maneira geral, quando recebe o diagnóstico, né, a gente tem que ter uma consulta com o oncologista, tá? O oncologista, ele não é o único que vai estar no tratamento oncológico. Existe uma série de profissionais, né? Não só médicos, vários profissionais, mas o oncologista ele é o que vai caminhar entre todos ali. É o que deve conversar com todos ali, entre o cirurgião, entre a equipe multi, e o que vai ficar acompanhando por mais tempo esse paciente, tá? Independente se é homem ou mulher. Mas quando a gente recebe, o que a gente precisa para basicamente pensar no melhor tratamento, né? Então, quando você falou de receber o diagnóstico, quando recebe o diagnóstico é uma biópsia, né? Então tem uma suspeita lá, ou vamos falar mama, notou um nódulo na mama, viu que não está normal, viu que não está legal, começou a investigar aquilo ali, ficou duro, mas não tem um diagnóstico ainda. Foi no ginecologista, encaminhou para um especialista na mama, ou está com uma dor na barriga, encaminhou para o especialista de fígado, ou está com sangramento intestinal, encaminhou para o especialista. Esse especialista vai fazer uma biópsia. E aí fez a biópsia, aí aquele papelzinho que vem dobradinho, olha e fala, procura o oncologista. Aí vem no oncologista. Aí o oncologista vai ver aquele diagnóstico, aquela biópsia, e ali ele vai saber se é câncer, se não é, se é maligno, se não é. Mas aquilo ali, hoje, para a gente dar um diagnóstico definitivo, é muito pouco. A gente vai poder falar, ó, é câncer, mas assim, tem muita coisa pra gente pensar, então a gente tem que pedir
um exame mais refinado, pode ser uma imunistoquímica, pode ser uma pesquisa molecular. A gente tem que ver se aquela doença está só localizada, então, por exemplo, se for mama, só está só na mama, tem axila, debaixo do braço, o linfonodo, tem linfonodo, se tem exame, tem a distância, então tomografia ou PET scan. Então, tem uma série de exames que a gente tem que fazer para a gente poder entender qual que é a doença e como que ela está naquele organismo que não pertence a ela. Primeira coisa é isso. Então, a gente tem que fazer vários exames. Aquele exame, ele é hereditário, não é? Começou naquela célula. Muitas das vezes, a gente não vai entender por quê. O porquê começou, né? A gente pode ter umas ideias, mas o real motivo a gente não vai entender. Mas depois que a gente teve todos esses exames aí que eu falei, então, biópsia, imunistoquímica, perfil molecular, teste genômico, muita coisa. Tem muito exame Muito hoje, exame. mesmo porque tem muito medicamento. É. Quanto mais preciso for o Isso, diagnóstico com isso. esses exames, É. mais assertivo vai ser na medicação. Isso, porque antigamente a gente falava assim, câncer de mama. O câncer de mama era quimioterapia vermelha e branca. Hoje em dia, a gente é muito mais refinado para oferecer, né? Então, a gente vai ver qual que é o real medicamento que a gente tem que oferecer e quanto que a gente tem que oferecer disso. Eu estava conversando com você esses dias, né? Quanto que da massa magra, que a gente, às vezes a dose que a gente vai oferecer é muito tóxica para a pessoa e às vezes não precisa receber tudo aquilo, entendeu? Então, não é só a superfície corpórea. Então, acaba que tem que ser personalizado. Mas para ser tão personalizado, às vezes tem que segurar um pouquinho a ansiedade, que é um difícil. É por isso que que às vezes demora um pouco. Essa demora entre o diagnóstico e o início do tratamento, que as mulheres reclamam muito, né? Mas assim, mas tem um problema aqui. Aqui estava demorando demais. Aqui estava demorando demais, né? 30 dias, isso é impossível, não pode. Isso não pode, né? Na lei a gente tem que demorar 7 dias, gente. Aqui estava demorando 30 dias. Agora conseguimos organizar algumas coisas, né? É que os exames, esses mais específicos, assim. Eles demoram, né? Mas mesmo assim não pode demorar tanto, sabe? Que aí ela não morre de câncer, ela morre de ansiedade. Mas não é, porque morre de câncer também, porque dependendo do tipo do câncer, ele é agressivo e ele espalha muito rápido, né? Às vezes dependendo tem que começar alguma coisa. Pois é, olha que informação interessante. E vai modificar. Eu acho que é interessante, assim, é isso que eu falo muito hoje, até na minha rede social, por conta de tudo que eu passei. A gente precisa buscar informação. E é muito importante quando a gente chega no médico e ele nos dá a informação. Porque talvez se ele nos dá essa informação, como o senhor explicou aqui agora, olha, Ana Paula, a gente vai fazer alguns exames para que a gente possa entender qual que é o melhor tipo de tratamento para você. Nós vamos entender a sua massa corpórea, porque a quantidade de músculo que você tem é o que nos vai dar base para a gente entender o quanto você vai sustentar da quantidade de medicamentos. E tudo tem que ter muita base científica. Nada fora da casinha. Então a gente precisa fazer isso para a gente ser mais assertivo, para a gente tratar o câncer e tentar poupar o máximo possível a sua vida, a sua saúde, seu bem-estar, para você poder passar por isso, mesmo que com alguns desafios, mas da melhor maneira possível. A gente sai feliz, né? Você entendeu? Então, se tem essa explicação, como o senhor falou, agora, fica por exemplo, mais leve, hoje até atendi uma paciente que tá demorando demais um exame dela. E ela operou e já tá demorando muito. Eu falei, o exame deu inconclusivo, a gente pediu uma nova análise, foi até para São Paulo agora. Mas eu falei, a gente não pode ficar esperando ad eterno. Então, a gente vai ter que começar, vamos falar assim, um que abrange mais, e assim que a gente refinar, a gente melhora. Mas eu não posso ficar também esperando, porque a gente vai perder o tempo de tratamento, né? E tempo o câncer não espera. Então, a gente vai ter que começar. E ela estava entendendo, mas essas brigas de convênio também, né? Nós vamos falar nisso. Pode deixar que nós vamos falar. Agora eu vou falar de uma coisa. Tem um exame que é maravilhoso, que é o PET scan. Por que ele não é tão comum?
para um diagnóstico de câncer, porque você consegue mensurar o tamanho da doença, se ela está espalhada ou não, e até outras coisas que a pessoa tem que possa, inclusive, atrapalhar durante o tratamento. O PET scan, ele pode dar uns falsos positivos, sabe? Então ele tem que ser muito bem indicado. Mas quando ele é indicado, ele deve ser realizado, né? Se o médico está indicando é porque ele sabe que ele está pedindo. Mas eu acho que indica muito pouco, porque ele é um exame muito bom. É muito Inclusive, bom. hoje, o único lugar que nós temos é lá, né? Aqui em Uberaba, Só tem. que o que é o negócio? Existe uma tabela que, infelizmente, no Brasil, ela se atualiza de tempos em tempos, que é o rol da ANS, que é uma tabela que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que ela é obrigatória que o plano é obrigatório a fazer ou não. E ela se atualiza de pouco em pouco tempo. Então, o PET scan, por ser um exame novo, não está como... Para todos. Não são todos os planos. Não são todos os tumores. Entendi. Então vai estar lá para câncer de intestino, para câncer de pulmão, para linfoma. Mas assim, e a gente sabe ele não que... é indicado para alguns tipos de câncer? Não, ele é indicado para todos, ele não é liberado. Não é liberado. Não é liberado. Entendeu? É só para alguns que provavelmente tem mais facilidade de... Claro que tem alguns metástase. cânceres que não tem indicação dele, né? Mas muitos têm indicação e ele não está liberado. Mas assim, nada é uma que coisa que deve mudar a realidade? Deve mudar. Ah, sim, com certeza. Com certeza. E também um bom relatório. Porque o que a gente Um bom relatório já ajuda bem. Mamografia, né, na verdade. Porque a gente só pede uma mamografia, né, Um bom relatório ajuda também. Já que a gente entrou, né, no caso dos exames, a gente fala muito da mamografia como prevenção. E a gente entende que a mamografia ela é um exame de imagem, assim como, né, um transvaginal, um exame de ultrassom, que ele detecta a doença. Ele não é preventivo. Por que não é tão comum fazer exames de sangue, marcadores tumorais, dentre outros que nós temos, para prevenir a ação da doença, sabe? Para ela não estar ativa, mas a probabilidade ou possibilidade da pessoa estar com algum tipo de célula cancerígena. Tá. Os marcadores, ainda eles não são validados, porque se a gente fizer na grande população, muitos vão ter um marcador elevado e não vão ter câncer. É que eles são sensíveis, né? E muitos vão ter negativos exames e vão ter câncer. E aí que está o problema. Porque alguns, esses que vão ser negativos exames, e eles podem estar com câncer, eles vão ficar tranquilos e o câncer vai estar ali. Então, eles não são tão fiéis, tá? Um que é bom, muito bom, é o PSA, que é o de próstata. Sim. Né? Então, esse já ficou... É mais fácil da gente solicitar ele, até pensar em investigar mais, etc. Mas, assim, pâncreas, ovário, ainda não temos um marcador tão fidedigno, não. CA-125 não é tão preciso. Só para quem tem... E para quem tem, o ideal seria a gente fazer antes, para ver como que estava e para ver a evolução dele. Para segmento seria, sabe? Então ele é mais para segmento mesmo. Mas não tem outros exames que pode... Para diagnosticar, não. Igual você falou da mamografia, por que a mamografia ela é um exame que a gente usa como rastreio? Porque é um exame teoricamente fácil de fazer, é um exame que é barato fazer, e um exame que ele é disponível para a grande população. Então, você pode fazer ele aqui em Uberaba, pode fazer ele mais no interior mineiro, pode fazer ele na Amazônia, tem alguns centros que tem até... Hoje eles têm lanchas, até assim, uns carrinhos, uns negócios que eles fazem um movimento para ir e fazer. Eu esqueci, aqui em Uberaba teve, né? Um caminhão, alguma coisa diferente de uma ressonância. Você não consegue levar ressonância para a população. E é um exame mais caro, entendeu? Você tem que ter um preparo. Então, a mamografia ela acaba sendo um exame mais barato e fácil acesso, né? Mais fácil de laudar. De sangue não tem nenhum que poderia estar prevenindo com mais precisão, sem antes ter a doença? Ainda não. Se existe estudo, existe. Existe estudo
ainda nenhum validado, Uhum. mas no futuro provavelmente vai ter, e aí nós estamos falando de biópsia líquida. Tá? É uma coisa nova, que acho que ainda está cedo de falar, mas assim, é busca de um DNA tumoral. Uhum. Então, vamos pensar assim, que é o futuro, vai fazer uma biópsia assim, vai procurar Do no DNA sangue, mesmo, do sangue. um DNA de tumor no sangue, de vários tipos de tumores, num DNA, no exame de sangue. Então, é biópsia ali, está em teste, mas nada validado ainda. Vai ser muito superior do que fazer um marcador. Uhum. Eu falo porque isso direciona o paciente, até o médico, para os exames de rotina daquele paciente. Sim. Algo que é muito mais individual, que é o que a gente precisa. Eu acho que bom que já tem estudos, porque eu acho que isso é trabalhar a prevenção, né? Não que a mamografia, eu entendo a necessidade da mamografia, porque é algo que é importante, a gente não pode desmerecer isso, né? Que a gente está conseguindo agora que chega em tantos lugares, né? Mas eu acho que tem que ficar esse alerta, né? Que a gente precisa de mais pesquisas e exames que realmente tragam uma prevenção, um acompanhamento mais próximo, mais certeiro, né? Mais certeiro. Por exemplo, eu fiz o meu acompanhamento durante um ano com o CA 125, que estava baixíssimo, estava zerado, eu já saí da última quimioterapia zerado, e o meu exame de tomografia. Mas olha só para você ver, eu sou uma pessoa que eu tenho alergia a iodo, então eu não posso tomar o contraste da tomografia. A minha médica sabia disso, mas provavelmente esqueceu. E ela avaliava aquilo. Quando eu cheguei no médico da Oncoclínica e que eu falei isso, ele disse, não, então nós vamos fazer a ressonância. Isso. E pegou. Agora pensa, eu fiquei 1 ano fazendo a tomografia sem contraste. Aí não adianta. Aí não adianta. Você entendeu? Porque o CA 125 para aumentar, a doença tem que estar mais volumosa. Então, entendi. Olha para você ver, eu tô falando isso porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão ouvindo e que não podem tomar o contraste da tomografia. Então já chega e fala, doutor, eu preciso da ressonância para tomar. Na hora que eu cheguei lá na Oncoclínica, o médico falou, não, então descarta a tomografia, não precisa nem olhar isso aqui. Nós vamos fazer a ressonância. Porque na ressonância, o contraste ele é diferente, não vai ter problema para você. Na hora que fez, viu? Entendeu? Então, é isso, sabe? É essa preocupação, né, que precisa ter. E essa informação, né? Porque, na verdade, se não é você que é toda... Às vezes a pessoa vai chegar lá e não vai, não posso fazer, então não faz. Ainda bem que eu lembrei de comentar isso com eles. Olha, a minha tomografia tá aqui, mas eu não faço contraste, porque eu tenho alergia. Eu não sei também se isso deveria vir fácil, sabe? Se bem que vem, né, no exame, sem contraste. Vem no exame, escrito sem contraste. Então, acho que é isso, né? O que a gente pode despertar as pessoas para essa questão dos exames. Tem muitos, mas cada caso é um caso. E doutor, quando você recebe a sua alta, digamos assim, está curada, aconteceu praticamente, vamos dizer, com você, né? Sem poder, né? Porque tinha 1 ano. E eu conheço 3 casos que foi a mesma coisa. Tá curada, vai viver sua vida. E foram para casa. E depois, realmente, não teve acompanhamento, porque a pessoa fica feliz, né? Eu tô curada. E seguiu. E aí, quando voltou, realmente já estava no nível que começou de novo um tratamento muito mais pesado do que se tivesse sido antes. A gente deve, não vou dizer acreditar, mas o que a gente deve fazer com isso, com essa alta? Vamos dizer o seguinte, né? Traga para nós qual que é o percurso desse paciente oncológico, desde a hora que ele recebe o diagnóstico, ele faz um tratamento, quanto tempo ele precisa ter um acompanhamento e quanto tempo precisa ser esse acompanhamento. Acho que fica mais preciso para quem está nos ouvindo, né? O Dr. Delcio faleceu faz pouco tempo, né? Um mastologista aqui de Uberaba, ele fala, o paciente oncológico casa com a gente. Tá? Pelo menos assim, se você vai dar alta, você vai ver o paciente pelo menos, se você não vai ver de ano em ano, de 2 em 2 anos. Eu estou nessa fase de 2 em 2. Sabe? Pelo menos para você ver o paciente. Não dá para esquecer nunca mais vocês, né, gente? Mas basicamente é assim, de maneira geral, para a maioria dos tumores, depois que a gente termina o tratamento, a gente faz todos os exames, o primeiro exame de controle, e esse aí é o que a gente fica, não só você, mas a gente fica também ver se deu certo, tudo certo, né? Isso também não ficou com sequela, né? O tratamento traz muita coisa.
Então, eu não falo só do exame de imagem. A gente pede... Esse primeiro exame é um exame que vem bem mais completo de exame de sangue, vitamina. Um exame que a gente acabou o tratamento agora, mas a gente judiou muito do organismo, né? Então, a vitamina vem alterada, o fígado veio... É normal, você filtrou muita coisa ali. Então, primeiro aquele exame ali. Então, depois a gente viu aquilo ali, aí cada tumor, né, que a gente tratou tem os seus protocolos de controle. De maneira geral, a gente vai ver esse paciente a cada 3, 4 ou 6 meses. Então, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de 6 em 6, nesses primeiros 2 a 3 anos, né? E a gente vai acompanhar esse paciente de 5 a 10 anos, tá? Para a gente poder falar que não tem mais nada. Ficou muito estigmado de 5 anos. Então, acompanha até 5 anos e aí a gente fala que está de alta. Tá? Nesse período de terminou o tratamento até 5 anos, é remissão. Está sem a doença, né? Mas a gente não pode falar em cura. Está em remissão. Esses primeiros 5 anos são a fase da doença que ainda pode ter alguma microcélula que ela pode voltar. Então a gente tem que estar bem atento. Por isso que o intervalo de exame é mais curto mesmo. Mas a gente vai espaçando. Porque se não... Naqueles primeiros 3 meses é o mais preocupante. Aí a gente viu 3 meses, tá? Aí depois dá o 4, aí depois deu 6, aí depois repete em 6. Aí você já fica bem mais tranquilo, né? Então você vai espaçando mais aquele tempo e a paciente... E também não é só isso, e também não é só isso que você vai ver, não é só o tumor, que você está voltando alguma célula ali, mas você também está vendo a evolução da paciente. Antes ela não conseguia dormir direito, agora já está dormindo melhor. Antes ela não conseguia fazer uma caminhada, agora está conseguindo fazer. Então não é só também aquele acompanhamento da doença, né? Do paciente. Do paciente, né? Tá vendo ela recuperar e tudo mais, né? E provavelmente aqueles 5 anos ela já ficou curada, mas o efeito colateral do tratamento, ele demora mais. Demora mais, né? Diz que até 10 ou mais, né? Então, os 10 anos, às vezes a quimioterapia mais pesada é o que a gente fala de 10 anos. Na verdade, o tumor já acabou, não tem nada. Você está tratando. Mas a gente está ainda vendo a paciente ali, porque a gente judiou da paciente ali, a gente não tem coragem de falar para ela que... Vida que segue. Como é que você vai falar para ela, vida que segue? A pessoa está custando andar, vida que segue. Né? Antes ela ia na academia toda semana, 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, e agora ela levanta com o corpo como se fosse com 80 anos. Eu senti isso. Então, como você fala, beleza, agora tá bem. Não, pera lá, né? Então, aí você fala, seu tratamento é 10 anos, pelo menos você tem aquele tempo ali para você ir tentando ajustar alguma coisa. Isso é muito desafiador, não só para o médico, mas para nós pacientes e para quem convive com a gente. Porque quando a gente sai do tratamento, igual eu saí, não tem mais nada, não tem resquício de doente, marcador tumoral zerado, os exames zerados, que na época eu fiz a ressonância, né, na pós-químio. As pessoas querem que a gente só pula pra cima e grita. A gente só pode ter gratidão. A gente não pode ficar nervosa mais. A gente não pode ficar chateada mais. Eu falei, gente, eu não virei santa, não. Entendeu? Eu não virei santa. Outra coisa, eu tô cheia de dor, eu tô cheia de sensação. Eu fiz esterectomia total. Então eu tinha incontinência urinária. Eu não conseguia. Todo mundo fala, você tem que sair. Como, gente? Né? Não dava. Então, assim... Também tenha paciência com quem está passando pelo tratamento, certeza. Porque quando ele supera o tratamento, ele controla a doença, ele tem que controlar ainda muitas outras coisas no corpo dele. Sim. Sensações que ele não tinha, desafios e dores que ele não tinha, e a nossa cabeça. Porque enquanto você está no ápice do tratamento, você está, tô lutando. Na hora que acaba tudo, você fala, ai meu Deus, agora eu faço o quê? Porque você não consegue ser a mesma pessoa. Você nunca mais é a mesma pessoa. E é uma transformação total. E o seu corpo não consegue fazer aquilo que você conseguia, a sua mente não consegue acompanhar e a gente fica meio que perdido, sabe? E pessoas cobrando que você E a pessoa quer que você fique rindo, você tá curada, menina, você tá ótima aí, não sei o quê. Você tem que agradecer. Nossa, lá em casa não podia reclamar mais não. Aí eu falei, gente, eu não virei santa não, aí tem dó, deixa eu reclamar um pouquinho. Vamos falar desse pós-câncer, porque é sobre isso, né? A gente fala muito da prevenção, a gente fala muito do tratamento, mas a gente fala pouco do pós-câncer.
Doutor, mulheres que, como eu, entrou numa menopausa precoce, que tem transformações no corpo, emocionais, né? Tudo aquela bola de neve que vira ali. O que o senhor daria de conselho? O que o senhor orientaria essa mulher para que ela consiga ali reconstruir essa autoestima dela, né? Essa identidade, essa nova identidade dela pós o câncer? Você sabe que quando eu estava falando aqui, por que eu profissionalmente eu estou realizado, é porque eu construí aqui algo que realmente não tinha. E esse algo, ele vai desde de tentar ajudar a trazer esse PET aqui para Uberaba, né? Que você pensa, é a única cidade, primeiro é a única cidade que vai fazer pelo SUS, né? O PET, você tirando o capital. Então, mas assim, é a única cidade com menos de 500 mil de habitantes que vai ter um PET. Nossa, a gente respira até tão mal. Muito, gente. Então, desde o diagnóstico, agora a gente tem uma ressonância muito boa no hospital. Então, temos exames de ponta mesmo. No diagnóstico, temos genômica. Nós temos exame que vai para fora do país, sem custo para o paciente quando é necessário, com um bom relatório nosso lá. Então, quer dizer, consegui trazer isso para cá, que só tinha em capitais mesmo. Então, a gente consegue oferecer esse tratamento. O tratamento hoje, a gente tem um estoque dele aqui, que antes a gente não tinha. E por ser dar um coquinho dessa franquia, a gente tem um estoque até de doença rara. Então a gente tem uma geladeira que parece a geladeira daquelas de Las Vegas, que você tira e já paga. Sabe? Então eu falo, tem que pensar bem para mexer nessa geladeira aí. Então, então não demora mais, sabe? Para ter que trazer. Então, e ninguém fala do pós. E nós vamos falar do pós e temos que falar do pós. Porque cada vez se cura mais. Hoje em dia a gente cura mais do que não cura. Graças a Deus. Isso. E a medicina, e aos cientistas, e a vocês Isso. médicos. Então se cura muito mais do que não cura, né? E a paciente vive mais e vive Com qualidade. E tem que viver qualidade. Porque não adianta a gente falar, tô curada, e a paciente perder a vontade de sair de casa, perder a vontade de namorar, sabe? Então não justifica. Com dor, com desconforto, com calorão, derretendo, que nem tampa de marmita. Então eu vou falar aqui o que a gente tem que fazer, mas por que eu falei de estar feliz? Porque a gente está montando ali, né? E eu já falei para a Valesca que ela vai ser a nossa modelo ali. Olha, Valesca! Nós vamos dar... Doidinha, gente. Que dia que vai chegar? Dezembro. Nossa, meu Deus. Dezembro. Tá demorando, não aguento nesse calor. Agora em dezembro. Então a gente vai montar um espaço, tá? Um espaço de bem-estar para o paciente oncológico. Então pode ser tanto no a gente vai desenhar isso, já está desenhado, mas tanto para o pré-cirúrgico, preparar esse paciente para o pré-cirúrgico, para o pós-cirúrgico, para o pré-químio, para o pós-químio, durante o tratamento, mas principalmente para quem está passando pela químio e para quem já passou pela químio. E o que vai significar esse espaço aí? É um espaço de bem-estar, desse novo modelo que está falando hoje em dia, né? O wellness, né? Então a gente tem um espaço ali dentro da Oncoclínicas que vai ter. Então o paciente ele não vai passou comigo, não é só comigo que ele vai passar mais. Então ele passou comigo, independente se o convênio dele passa ou não, é com a minha equipe ali. Então é comigo, é com psicólogo, e não quer passar com psicólogo, tem que passar com psicólogo e falar que não quero psicólogo. Isso. Porque tem muita gente que fala não quero psicólogo, mas tem que passar com ele primeiro e falar não quero psicólogo. Uma nutricionista e a nutricionista especialista em paciente oncologia. É muito diferente. Tá? Não é entendeu? Então é especialista nisso, né, que estudou para isso. Então, passou comigo, já vai passar com psicólogo, vai sair de lá marcado essas consultas. Com fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta tem um programa com a gente com personal.
Então, às vezes você fazia academia e agora você não consegue mais ir, sua imunidade abaixa, a academia é lotada. Então, um estúdio Eu para tô nesse poder desafio, fazer eu quero ir, mas eu tô morrendo de isso. medo, porque é muito cheio. Depois eu vou te mostrar uns aparelhos que a gente está montando que é sensacional. Então, com isso, nós vamos ter ali um nutrólogo que vai trabalhar junto com a gente, e esse nutrólogo é um nutrólogo que me manda tanto artigo aqui da ASCO, que é da... Gosto de gente que estuda, Isso, gente. e eu falei que, quando a gente foi conversar com ele, eu falei, eu não quero fazer coisas diferentes, não. É um paciente oncológico, é uma paciente que o principal é deixá-la em atividade, não quero deixar ela... Não é performance. Não é performance, nós entendeu? estamos falando de... Isso, é saúde, qualidade de vida, qualidade de e vida. seguir o tratamento bem, então, tudo muito baseado em evidência científica. Então, nós temos um nutrólogo e nós temos uma cardiologista que vai fazer uma avaliação Isso é importante como um demais. todo dessa Ou paciente. seja, uma equipe Uma completa. equipe, porque hoje eu fiquei muito focado na paciente oncológica. Então, às vezes, uma interação medicamentosa, eu não sei lidar tão bem mais na parte clínica, né? Então, esse cardiologista que está lidando com o paciente, vendo diariamente como um todo, a parte clínica, é muito mais fácil ele poder avaliar e eu avaliar o paciente como o paciente oncológico em si. Então, eu preferi pôr um outro... E é muito comum, né, quem Isso. faz quimioterapia ter algum probleminha depois. Então- eu tive, Então, que é a primeira quimio. Então a nossa consulta agora não vai ser uma consulta mais marcou com o Raul então vai passar com isso. E pode ser que o cardiologista fale, ó, tem que voltar comigo, pode ser, ó, só Não, daqui 6 desse jeito meses. nós vai querer casar com vocês mesmo. Isso, e assim vai. Nutricionista, imagina, né? E nesse aspecto, e aí depois, o que é esse bem-estar que a gente vai colocar lá? Então a gente colocou coisas, né, que tem validade científica, então o que nós vamos ter lá? Não é tudo igual, para cada um a gente está desenhando, então cada fase vai ter, né? Mas nós temos ali agora, para relaxamento, uma banheira de imersão, tá? Para paciente, então, para relaxamento mesmo. Gente, é um hotel, bem. Vou pro spa. É um spa, Que isso, como se fosse um spa. Nossa, é muito diferente, Então, é uma gente. banheira- É um negócio extraordinário. E é uma banheira assim, não é uma banheira É lindo, de casa, é uma sim. banheira enorme que A gente ela recebe entra esse amor, inteira né, lá gente? dentro, Maravilha. né? E é para relaxamento vou falar num termo mais fácil, das juntas, né? Que dói muito. Que é o que Das dói, articulações. das articulações. Aquele tamoxifeno mata. Isso. Nossa, Para gente. cãibra. A gente tem um massoterapeuta, tudo com coisa natural. Isso é muito importante, A gente tem gente, uma- porque tem produtos, a nossa pele fica super Isso. sensível, Aham. descama a pele, Isso. então a gente não pode ficar usando produto que tem muita substância química, né? Perfeito. A gente tem uma cadeira que a gente trouxe de fora também, é uma cadeira tipo, elétrica, assim, mas é uma cadeira de uma massagem que ela tem vários modelos, ela é totalmente digital e ela põe você, pode colocar até você sentir gravidade zero, então para coluna, sabe? Tem eletroestimulação para quem perde choquinho, tem muito paciente que tem choquinho. Para quem vai fazer tratamento em si, lá na clínica, é mais de 3 horas de tratamento, tem aquelas botas pneumáticas para evitar trombose e Nossa, isso é tão relaxamento. importante. Luva para evitar o choque na mão. Então, assim, a gente tentou fazer um A bem-estar. crioterapia, que é a algo muito crioterapia, inovador para quem né, tem esse receio, porque é o maior medo da mulher de perder o cabelo, né? E é o único lugar que tem aqui o Então, a gente Uberaba, trouxe e essas depois daqui eu coisas, acho que só Ribeirão. Então a gente trouxe essas coisas para tentar trazer o bem-estar. Tanto que quando eu conversei lá, eu não quero essa parte desse, vai chamar Tera, de terapia. Então quando a gente vai oferecer para esse paciente a Tera, né, não é nada focado em cura, nada focado em tratamento oncológico. É para deixar isso bem claro. É um bem-estar, é algo a mais para o paciente. É uma qualidade. É para trazer uma qualidade, é para trazer um conforto. Né? A gente vai oferecer ali produtos de pele. A gente sabe que fica um ressecamento, é um super hidratação, mas coisas que não vão agredir a paciente. E tudo, a gente vai fazer até pasta de dente, tudo isso que já existe fora, né? Então a gente conversou eu fui para Portugal
há 2 meses atrás, eu conheci dois ou três centros desse, lá em Portugal. A gente conheceu um dos Estados Unidos. Eles oferecem lá até pasta de dente para quem tem as aftas com nistatina, tudo com Isso é tão indicação. importante. Sabe? O cuidado Conhecer. bucal, ele é muito importante. É uma coisa que não se fala. Que não se fala. E eu até acho que os médicos precisam incluir isso A gente pôs um antes da dentista lá, quimioterapia. Foi a primeira coisa que eu fiz na segunda, porque na primeira, né, eu tive uma infecção na minha gengiva que ficou terrível. E aí eu tinha uma amiga que ela atende só pacientes acamados. Depois eu quero até passar o contato dela para vocês. Ela tem, assim, uma malinha, Uhum. pessoas que, né, são acamadas mesmo. E ela foi lá me atender. Porque a gente também fica com muito receio de ir no consultório. Porque eles não têm todo o cuidado que a gente precisa ter. Poucos são os profissionais Sim. paralelos à Sim. oncologia Sim. que estão preparados para receber pacientes oncológicos e ter todos os cuidados que precisam. Agora que eu falei, vou começar a quimioterapia, a primeira coisa que eu fiz, fui no meu dentista e disse, ó, limpa esse consultório mais do que você já limpou, porque eu não posso adoecer que eu vou começar a minha quimioterapia. Faça uma higiene, fiz uma limpeza, sabe? Eu falei, vê se tem cárie, se tem tudo, porque a bactéria ela entra muito pela boca. Essa questão da pasta de dente é extremamente importante. Nossa gengiva fica sensível. Então isso, sabe? Isso precisa de mais, gente. E poucas são as pessoas que sabem. As pessoas não falam. E elas ficam sofrendo. Aí sabe o que todo mundo fala? É normal. Não é normal pode. a gengiva Isso não sangrar. pode ser. Ah, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Então, Né? isso eu queria Não é trazer para cá normal. Então, tudo isso, e assim, imagina, onde tem esse bem-estar é São Paulo, né? Minas não tem. E aí eu fui lá. Não tinha, né, gente? Até agora tem. Então eu fui lá conhecer também, claro que lá é enorme, né? A gente vai começar pequenininho, Tem problema, né? gente. Nós não temos nada. Mas assim, olha que bacana a gente começar em Uberaba, isso, né? Eu tô Eu tô com 2 tão feliz, pacientes gente. que são de Uberlândia e vêm tratar aqui. Olha, Sabe? tá vendo? E antes era o Enquanto os contrário. daqui iam pra lá. Antigamente era o contrário, né? Então, assim, que bacana, né? E aí eu ainda vou em Uberlândia, né? Ainda trabalho às quintas-feiras lá. E meus colegas de falam, Raul, agora você que traz os pacientes para cá, agora você está levando para lá. Então a gente conseguiu montar alguma coisa tão diferente aqui É muito e que traz diferente. resultado. É muito É diferente. que traz resultado, sabe? Então o pessoal que trabalha com a gente fez curso com eles, como receber o paciente, tudo isso muda. Eles são muito fofos. Tudo isso muda, sabe? São Até muito fofos. a nossa copeira ali, como que vai oferecer, sabe? Eu Tem falo que quantas ser. vezes, né, a gente chegava no hospital, assim, não tinha um treinamento adequado Tem da que ter. pessoa. já Eu falo chega que vocês- tão sensibilizada. Vocês são empreendedores extraordinários. Porque vocês usam de todos os nossos sentidos, né? Exatamente. E vocês não precisam nos convencer a comprar nada, pelo contrário, vocês estão nos dando acolhimento, nos dando conforto, e é extraordinário. Assim, eu fiquei realmente encantada, mesmo com a Oncoclínica, com esse acolhimento, com esse atendimento. Eu nem sabia que tinha tanta coisa, depois que a gente conversou, que eu fiquei sabendo. Mas a gente sabe que, né, não é porque tem poucas pessoas que têm acesso que a gente não pode começar esse movimento, porque a importância é isso, é começar a olhar um paciente não só para o tratamento, mas o paciente como um todo, porque a gente sofre muito, tantas dessas coisas que nós falamos. Mas além da doença, muitos de nós, a gente precisa enfrentar um sistema burocrático muito, 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 muito doloroso em relação às nossas operadoras, que são os nossos planos de saúde. Eu tive um desafio muito grande, né? Passei por algo muito difícil. E eu entendo a dificuldade também dos médicos. Mas eu queria muito ouvir a sua opinião em relação a isso, e se você vê uma luz no fim do túnel, porque eu entendo o quanto isso é desafiador para os médicos, porque eles ficam limitados às operadoras, mas quem paga o pato somos nós. Eu acho que tem que oferecer o melhor, sabe? Eu não sou muito... Se a gente tem o melhor para oferecer, eu me ponho no lugar do outro, né? Então eu tô sempre brigando aí. Uhum. É difícil, sabe? A operadora tem prazo. Claro que a gente tem que ser muito consciente também, né? A gente tem que ser para o que a gente está indicando. Uhum. Então a gente tem que ter ética, Uhum. né? Onde que a gente está indicando, para que a gente está indicando. Então, sempre indicar com base científica, né? Com um estudo, o porquê da gente indicar aquilo, ter referência porque você está indicando aquele tratamento, né? Mas se é algo que tem estudo, que tem relevância, que o paciente tem o direito de receber, eu não vejo
outro motivo a não se oferecer, né? Mas você é muito fora da curva. Eu Você não- é muito fora Mas da eu não- curva. Você sabe que não é uma realidade hoje, né? Infelizmente não é. Sabe o que eu fico indignada? Ninguém melhor do que o nosso médico para saber a nossa situação e solicitar um exame. E aí entra num plano lá, num plano de saúde, eles falam vai para ouvidoria. Eles vão analisar se você realmente precisa fazer esse exame. Para mim isso é um absurdo. Quem são eles? Que médico é esse lá que conhece de mim mais do que o meu próprio médico? Tudo isso foi começando, eu acho, assim, porque acaba que algum médico, né, alguns médicos fizeram, como que eu vou falar? Agiram de má fé, de certo, né? Pediram tratamento errado, vamos falar assim, errado, ou para Sem paciente sem necessidade. necessidade, começaram a pedir coisa demais. E aí as operadoras começaram a fiscalizar e o custo foi ficando muito alto e aí todo mundo pagou o pato. Uhum. Mas não justifica, né? Então, assim, ainda mais um paciente oncológico, a gente não tem tempo para ouvir essas perder, análises, para ouvidoria, né? Então, assim, então você tem que fazer a solicitação, se o médico te conhece, mesmo que o médico está pedindo ali, está com um relatório bem feito, está com... Né? Porque hoje, para a gente pedir um tratamento, não é só uma carta, a gente já preenche muita coisa, depois que... tanto que o tempo ali do na Oncoclínicas, por exemplo, quando a gente coloca o prazo de atendimento, a gente colocou um prazo, quando os médicos foram atender lá, não consegue, tiveram alguns médicos que falaram, eu atendo tantos minutos. Não atende, aqui não tem jeito. E a gente travou a agenda, porque não tem jeito de fazer um atendimento rápido. Assim, né? Sabe? Mesmo porque você tem que ter horário de conversar com o paciente e você tem horário de fazer a parte burocrática. Você não tem que fazer a parte burocrática com o paciente ali na sua frente. Então você tem que fazer a parte e depois que você escreveu, aí vem a parte burocrática. A gente selecionou assim no nosso sistema lá. Uhum. Porque antigamente o paciente conversava ali e já ia fazendo as coisas ali na frente e tal. nem te olha e tá lá. Então a gente separou tudo isso, ou seja, travou mesmo. Então o médico, o que quer fazer isso, não consegue. Uhum. Então ele tem que primeiro preencher a parte, depois ele vai fazer a parte burocrática. E depois a parte burocrática, ela é longa também. Eu imagino. Não é só, eu quero um tratamento ali. Então, quando a gente está pedindo um tratamento oncológico, está com muito embasamento ali. Por que a gente está pedindo? Então é estranho. Eu percorri por caminhos muito estranho dolorosos porque em que eles relação negam, né? a essa burocracia. E eu aprendi uma coisa. Fui lá na clínica, me pediu então essa análise lá que eu preciso. Eu sei que é um exame, que é um pouco mais difícil de liberar. Eu já peço para o médico, você faz um relatório para mim? Porque se o médico fizer um relatório bem feito, Isso. o que acontece com os planos de saúde? Pelo pouco, né, que eu tenho convívio. Quando você chega lá para a moça do plano liberar o seu exame, ela vai fazer um relatório lá da pessoa que está. Eu já chego e digo para ela, olha, o meu médico já me deu um relatório, a minha situação, o meu quadro é esse, eu sei que eu tenho direito, e você pode colocar aí que eu não sou uma pessoa leiga, porque eles tratam diferente a pessoa que não tem conhecimento para com a que tem conhecimento. Então é o que eu sempre falo e repito nas minhas redes sociais. Se você está passando por alguma doença, por algum problema de saúde, você tem por obrigação, não é ser um especialista igual um médico não, mas tem por obrigação de entender a sua doença, um pouco que seja, procurar saber quais são os procedimentos que precisam ser feitos, quais são os exames de melhor qualidade, quais são os tratamentos, porque tem-se muitos tratamentos, porque às vezes você está fazendo um tratamento, você está passando muito mal, você sabe que tem recurso para buscar outro, porque tem tratamentos muito bons que são caros e o plano sempre vai mandar aquele básico. O paciente deu conta, está vivo, está mancando, mas está vivo, perdeu uma perna, mas está indo, ele vai mandar aquele. Essa é a realidade que a gente vive. Então a gente precisa buscar conhecimento. Eu falo que nós temos rede social hoje, né? A gente precisa fazer dessa ferramenta algo valioso para nós. Eu acho que a intenção desse podcast aqui é a gente trazer isso, o máximo de informação possível. É claro que a gente não vai abranger todas as pessoas, mas dizer o seguinte, busca alguém, né? Busca nós conduzimos alguém. Ajuda. E também não tem vergonha de ir em outro médico, pegar uma opinião. Outro dia eu atendi uma paciente que ela estava assim, morrendo de medo do médico 1 descobrir que ela estava me pedindo uma opinião. Né? Eu falei, fica tranquilo, é super, ainda mais na oncologia, é super comum. E entre os
médicos deve ser normal. Eu, isso, né? por exemplo, caso específico, eu indico em outro médico, especialista, às vezes, pegar uma opinião. Não, e eu É acho que vai super muito comum. também da simpatia É ali, né? lógico. Que às vezes não deu certo com aquele médico, ela vai procurar um outro profissional. Mas E tá mesmo tudo que bem, deu né? certo, E se ela é a tiver vida vontade, dela, sabe? É um tratamento que é difícil mesmo. Tá saindo novidade sempre. Eu cometi esse erro do É. meu primeiro. Então tem que ter opinião. E às vezes você tem, por exemplo, você tem uma opinião de um super especialista que trata só isso lá em São Paulo. Vai. E não precisa de escondido. Porque para o médico que vai atender ela lá, às vezes, para ele saber todo o seu histórico, é muito mais fácil. Então, pega várias vezes, o quem trata só pâncreas, esse. Aham. Pode ir e deve ir. E se você não sentiu segurança também no diagnóstico que ele te passou ali, procura outro. Aconteceu comigo também. Uma fala que o meu primeiro lá médico falou, que ficou gravado em mim, que era um câncer, já é um choque, né? Aí ele falou a frase assim, e é óbito em 6 meses. O que é isso? Gente, aí, tá vendo? Não, mas Aí, isso aí eu não, fico doido, gente. Você não tem noção. Juro. Aquilo ali abriu um buraco ali, eu caí. Ô, Vivi, eu quero Não, você acreditar morre naquela hora, Não, ali, mas gente. pelo amor Você de morre Deus. na hora, ué. Eu também. Cai dura. Pra que Não, Eu falo gente. que quando ela Eu acho que tem essa hoje eles não fala- falam isso mais, não. Tem Não. quantos anos, Vivi? Eu acho que Não, hoje gente, eles... Não, mudou juro. Eles bastante. pecam. Mas assim, você acredita que eu ainda agradeço a ele? Porque Sim. através Você saiu, dele, né? eu saí. Aí e eu encontrei assim um anjo, que hoje ele faleceu de Covid, mas ele era exatamente uma pessoa como você. Não, vocês não têm noção. O que é? Você já recebe um diagnóstico de câncer, em seguida ele te fala isso. Vou te falar que ainda acontece, né? Tem aquele caso do meu amigo também, que o caso dele era muito grave e trataram ele e a família de uma maneira muito desumana. Muito desumana. Então, existe, né? Existe. Infelizmente, sim. Mas ainda bem que existe o contrário, né, gente? Graças a Deus. Eu acho que... Cada vez mais. Mas não tem assim, casos isso é muito também. perigoso, né? Porque às vezes, se fosse uma paciente que não tivesse, por exemplo, acompanhada do esposo, como eu estava, não tivesse uma rede de apoio, às vezes ela não tinha a cabeça tão boa também, ali Deus me livre, nem vai procurar outro médico. Falar, já que eu vou morrer, eu não quero morrer tratando dentro de um hospital. Eu tô com uma senhorinha que minha paciente, que virou minha paciente agora, e o filho dela que marcou a consulta foi ele primeiro sozinho para entender se era isso mesmo. E a primeira consulta que ele foi lá, ele me falou assim, olha, minha mãe era um câncer de pulmão, né? É um câncer de pulmão. E ele me falou assim, e passou com uma oncologista, e ela falou assim, não vamos mexer com o tratamento não, que ela vai mais sofrer do que ter benefício com o tratamento. E eu vi aquilo ali e tudo, e falei, vamos ver um estudo do tumor, porque não está batendo. Não está batendo a história com esse tipo de câncer. Para a gente poder, antes de ver ela até. Né? Ele falou, minha mãe era super saudável, tomava conta da casa sem a gente ali e tal. Eu falei, não, vamos ver se... A gente mandou esse material para São Paulo e ela veio com uma mutação muito rara que chama Carras G12C. Existe um remédio muito específico. Caro, né? E eu entrei... Sabe tudo, né? Claro! O senhor Puga sabe tudo. E a paciente... E aí eu falei, olha, voltou e chegou e foi o primeiro caso desse tumor aí. E eu falei, nossa, veio positivo esse Carras e vamos conseguir tudo. E chamei ele, falei, ó, veio, vamos conseguir esse remédio. E aí ela falou, vamos brigar na justiça, né? Os planos aqui. E aí ele trouxe a mãe tava de cadeira de roda, né? Tossindo muito. Tava até com, não era oxigênio, não era oxigênio, ela era como se fosse, é um aparelho que pega o ar e purifica o ar para mandar mais o ar Mais limpo. Isso, mais limpo para ela, um fluxo maior, né? Eu falei, não, esse remédio, assim, tudo que eu estudei dele, ele vai ser muito bom, mas é um remédio muito caro, certo? Falei com todo mundo, consegui 2 meses para paciente pelo próprio laboratório do remédio.
Ela Nossa, falou, que o bom. prazo geralmente é mais ou menos 60 dias, a gente vai conseguir 2, porque muda a vida da paciente. A gente conseguiu, ela até quis devolver, eu falei, fica com essa caixinha, porque vai que o plano metade, Uhum. o plano dá um bizil aí, fica com essa meia caixa ainda que sobrou, a paciente vai sozinha, andando, sem cadeira, sem oxigênio, sem nada, Meu Deus. ótima, e o filho dela é tatuador, quer me dar uma tatuagem de todo jeito. Sabe? Então, assim, olha isso. Gente, e ela não é ia demais, tratar. né? Olha E ela não ia tratar, porque falaram que era mais tóxico. E a gente achou uma mutação nela e ela Gente, é comprimido. demais. Ela toma um Olha comprimido. só. Olha só. É comprimido em casa. E quase que ela não faz. E ela vindo agora, sabe? É sobre isso que nós estamos falando, né? Olha a importância desse momento. Não, é a importância desse momento para nós, paciente oncológico, para as pessoas que ainda vão passar por isso, porque a gente sabe que o câncer está cada vez faz mais parte da nossa vida e com a graça de Deus e toda a ciência e os estudos e essa busca incessante por tratar. E profissionais adequados. Tem sobrevida, né? Não é uma sentença de morte, mas a gente precisa falar muito sobre isso. As pessoas que escolhem ser oncologistas, eu acho que todo médico precisa estudar, mas os que escolhem ser oncologistas precisam estudar ainda mais, buscar muito mais informação, porque tem recurso, né? Não temos talvez no Brasil, mas nós temos recurso fora e a gente precisa ir atrás disso, e a gente precisa fazer um barulho para as pessoas serem informadas, né? Serem informadas. Mas o jogo aqui agora vai virar, doutor. O senhor vai escolher uma de nós para fazer uma pergunta que, sei lá, que de repente passou pela sua cabeça, ou que você tem curiosidade, pode ser sobre as meninas, sobre mim, pode ser sobre o grupo Guerreira, você fica à vontade. Perfeito. Eu acho, assim, eu vou perguntar para a Vivi, quando que você pensou em montar, ou quando que chamou a atenção de montar o grupo de guerreiras, as 12 guerreiras, que despertou para chamar e montar, e da onde que surgiu o nome, como é que foi? Então, a partir desse calendário, que eu e a Ana, nós somos convidadas a fazer parte dele, e ali para nós foi tão significativo essa participação, e tem um momento que marcou muito para mim, que foi, acho que o sussurro que veio no meu ouvido: compartilha, ajuda, abraça. Foi um momento que eu estava no mercado e a gente tinha acabado de fazer uma matéria numa TV local, e aí uma senhora chegou em mim chorando e falou: você é a Viviane que estava na TV a semana passada? Eu falei: sim. Aí ela me abraçou e não conseguia me soltar mais. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela não me soltava. Até que ela soltou e falou: muito obrigada. Eu falei: por quê? Ela falou assim: a minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama e não ia fazer o tratamento. Ela decidiu não lutar mais. E aí ela viu você, e tinha mais 3 junto comigo, e viu vocês na TV, e no mesmo momento ela falou assim: ah lá, elas tiveram câncer, e tão bem, eu vou fazer o tratamento. Então, a partir desse momento, e assim, eu e a Ana, nós nem nos conhecíamos, né, Ana? E com esse calendário surgiu uma amizade que é como se a gente fosse uma irmã de tantas outras vidas, né? E aí nós duas juntas decidimos criar o grupo 12 Guerreiras. E aí veio todo esse processo, e hoje estamos aí com 141 guerreiras, formando essa família de coração, que é uma família que abraça, que acolhe, que troca, e não troca só dores, troca experiências também. E eu agradeço muito, e eu falo que eu agradeço até mesmo o diagnóstico de câncer que eu tive, porque se não fosse através dele, eu não faria parte dessa família, eu não estaria aqui hoje. Olha que coisa, né? Gente? Maravilha. É bom demais, né? E é tão importante, né? Para nós é importantíssimo. E agora uma pergunta que ela é a identidade do nosso podcast. Uma pessoa que para você é guerreira e por quê? Aqui? Não, para você. Que você fala, é guerreira essa pessoa e por quê? Vou puxar a sardinha para minha esposa. Ai, claro. Eu já esperava isso. Você ia apanhar se você não fizesse. Bom, não vai ser diferente. Mas eu tenho certeza. Eu já ia meter o pé. Mas acho que a Isabela, né? Super guerreira, né? Pelo que ela, não só ela, nós passamos, e ela
transformar a nossa dor no que ela também transformou, igual vocês, né, fizeram isso. Ela transformou a perda da Betina num instituto que agora tem ajudado muita gente, né? Ela tem feito atendimentos para pessoas carentes. Nós estamos ajudando tanto pacientes ali no Hospital do Câncer, no Hospital Escola, famílias mesmo com enxovais. Então, como ela é pediatra, né? Então, ela tem ajudado muito nessa parte também. Então, assim, eu acho que ela é uma guerreira também, né? Passou por uma dor, passa ainda, né? Volta e meia eu pego ela chorando ainda em casa, né? Mas ela conseguiu transformar a dor dela algo que está mudando a vida de muitas pessoas, a nossa principalmente, né? Então, acho que ela é uma guerreira que me inspira também. Com certeza. Fala um pouquinho do Instituto Betina. O Instituto Betina, ele, na verdade, antes de chamar Instituto Betina, ele chamava Servindo com Amor, tá? Ele começou com uma guerreira também, que é a Janeide, né? A Janeide, ela teve um câncer de mama e ela tratou e ela passava em consulta no Hospital Elengote. E quando ela terminou, ela sentiu a vontade de oferecer um lanche ali para os funcionários e para quem estava no hospital. Então, ela montou esse grupo, Servindo com Amor, e serviu durante um mês para os funcionários. E quando terminou esse mês, ela ficou com vontade e ela viu que servir foi muito bom para ela, né? E quando terminou aquele mês, ela ficou falando, nossa, terminou, acho que eu queria continuar servindo. E quando terminou, foi mais ou menos a época que a gente perdeu a Betina. E a minha esposa estava muito mal, né? Com dificuldade para até sair de casa. E a Janeide, por eu estar ali no hospital, eu tentei ajudar, na época eu Servindo com Amor e tudo mais. Ela entrou em contato com a Isabela e pôs a Isabela para cima, né? E falou, vamos ajudar também. E a Isabela foi entusiasmando com aquilo, e aquilo falou, vamos mudar o nome para Instituto Betina, e a Isabela falou, vamos ajudar mais então, e foi crescendo, então vamos ter agora um instituto, vamos ajudar não só isso, vamos fazer atendimento médico, e aí foi crescendo tanto que hoje... Rápido, né? Rápido. Então hoje a gente fez aquela área do hospital, né, que vocês participaram com os quartos, a gente fez a recepção dos quartos, a gente está revitalizando com computadores e tudo pelo Instituto Betina. Estamos fazendo uma área de recepção ali no hospital para ajudar os pacientes que não têm acesso aos melhores tratamentos do SUS. Então, a gente vai ter um cadastro ali e eu vou fazer essa parte de ajudar a montar os relatórios, né, para esses que ele tem acesso, igual essa paciente. Então, assim, a gente vai ter uma salinha ali para receber esse paciente muitas vezes perdido, né? Então, a gente está, de certa maneira, crescendo e isso tem ajudado bastante a gente, sabe? E como que as pessoas podem ajudar o Instituto hoje? A gente tem uma rede social, né, no Instagram, e por ali a gente tem todas as informações, que chama Instituto Betina. @Instituto Betina. E nós, meninas, as guerreiras, como que as pessoas podem ajudar, auxiliar e apoiar o grupo? A gente também tem as nossas redes sociais, @12guerreiras, né? Eu e a Vivi, a gente sempre está lá. Todo mundo é muito bem-vindo, né, Vivi? Todos. As empresas, a gente não pode deixar de falar, porque o grupo ele só está há 11 anos aí acolhendo essas guerreiras, porque a gente tem as empresas que nos ajudam, que nos apoiam, né? E eu acho isso lindo aqui em Uberaba, quando você recebe um sim, né, de uma empresa. Para nós não é fácil fazer o calendário, então com a ajuda deles a gente consegue realizar isso, né, Vivi? É um conjunto aí. Os profissionais também. Também, que a gente tem todo, como você disse, uma equipe, né, Ana, que nos ajuda aí a concretizar esse nosso objeto social. Então, dentro das redes sociais também tem o contato de vocês, tanto empresas, né, quanto pessoas físicas podem apoiar. E nós temos também a venda do calendário, né? Todo ano, as 12 guerreiras vende um calendário solidário e cada mês
por que é 12 guerreiras? Porque cada mês uma mulher que passou pelo tratamento ou que está passando pelo tratamento representa aquele mês ali dentro do calendário. É este calendário aqui maravilhoso. Ano que vem eu vou estar aqui. Lembrando que o lançamento do nosso calendário de 2026 vai ser dia 2 agora de dezembro. E estamos vendendo convites também, certinho? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, acho que nós encerramos por aqui. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, de todo o coração, primeiro por o senhor ter vindo aqui. Eu que agradeço. E esse olhar que a gente precisa tanto. Eu, enquanto paciente oncológico, tudo que eu senti dentro da sua clínica, todo acolhimento que eu tive, e agora conhecendo um pouco mais de tudo que o senhor quer trazer para nós, isso é extremamente significante, sabe, significativo, nos ajuda nessa batalha diária, né? Que é uma batalha diária, a gente nunca sabe como a gente vai passar depois de uma quimioterapia. E saber que eu estando ali, né, acompanhada pelo senhor, qualquer coisa que eu sinto, porque a gente se sente muito sozinha depois da quimioterapia. Eu passei desafios grandes na minha primeira quimio e não sabia nem para quem recorrer. A gente sabia que tem, por exemplo, uma enfermeira flutuante, como que é? Navegadora. Navegadora? Já estou até mudando o nome. Uma enfermeira navegadora que vai me ajudar a passar por esse processo, né? Fora toda a estrutura que sorteio. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Agradecer mesmo de todo o coração a sua parceria, o seu apoio, quanto, né, o senhor tem aberto portas para nós enquanto guerreiras, né? E agradecer, né, mais uma vez vocês por estarem aqui. Nós agradecemos, agradeço você, Valesca, por estar conosco, né, fazer parte do grupo. Agradeço ao Dr. Raul por todo o apoio perante a Oncoclínicas e também pela pessoa, o profissional que é, com esse olhar humanizado, com esse olhar diferente que a gente sentia tanta falta, né, Ana? Com certeza. Obrigada de coração, que Deus abençoe infinitamente. E esse é o Biocast, um espaço onde histórias viram legado e onde ninguém precisa caminhar sozinho. Obrigada, 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 obrigada.